E eu percebi que nessa lista de inscritos a gente tem ali várias pessoas, algumas pessoas que eu já tive a oportunidade de atuar em continuidade de negócios, que já conhecem, que têm uma certa experiência. E eu gostaria de pedir a essas pessoas, aqueles que já possuem um conhecimento maior, que tivessem um pouquinho de paciência, pois em alguns momentos do nosso webinar eu vou ter que trazer algumas questões conceituais para que a gente possa contextualizar muito bem o nosso tema. Tá? Valdir, só Oi. uma coisinha, a gente continua vendo o módulo de exibição do Windows. Você deve estar com uma tela auxiliar ou projetando com o projetor? Só um segundo. Isso. Eu tiro essa tela auxiliar ou... Ok? Ok? Foi, pronto. Legal. Bom, como eu comentei, acabei de comentar, né, a gente vai passar aí por alguns conceitos e esses conceitos são importantes para que a gente consiga contextualizar o nosso tema. Eu não vou ficar lendo para vocês aqui algumas definições, mas eu gostaria de apresentar para vocês duas definições importantes. Uma definição da ABNT, né, da nossa norma brasileira, da 22301, a respeito da gestão de continuidade de negócio, e do DRI, do Disaster Recovery International Institute. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para três termos importantes nessa definição do DRI. O termo programa holístico, né? Por definição, holístico, o que quer dizer holístico? O holístico considera o todo, levando em consideração as partes e suas inter-relações. Então, o que ele está querendo dizer com holístico? Engloba aí o todo. Um programa de continuidade de negócios, ele deve olhar para o todo, deve olhar para a organização como um todo. Nível satisfatório, né? Ele fala de modificar as consequências de uma interrupção a um nível satisfatório para a direção. Então, a gente sabe de antemão aí, por definição, que é preciso atuar em continuidade de negócio, ter um programa consistente e que atenda a esse nível satisfatório. Como é que a gente chega nesse nível satisfatório? É fácil de definir isso? Não, ele não é um nível fácil de ser definido. Como é que eu meço esse nível? De forma quantitativa, de forma qualitativa, eu meço com porcentagem. Então, isso é uma coisa que a gente tem que definir junto com a direção no início do projeto. É um termo importante aí para a gente levar em consideração. E também fornece um meio testado para enfrentar crises, né? De nada adianta se a gente tiver um programa de gestão de continuidade de negócio, por mais que ele seja bem implementado, a gente só vai ter essa certeza se a gente submeter esse processo, esse projeto que foi implementado a testes. E principalmente se a gente conseguir fazer testes, submeter isso a teste de terceiros, né? Ok? Bom, o que a gente tira aqui de lição dessa definição? Importante entender que já sabemos de antemão que um programa de continuidade de negócios não é uma coisa simples de ser implementada. Por si só, a gente tem um grande trabalho aí, um longo caminho a percorrer numa implantação de um projeto de continuidade e a gente vai ver isso ao longo dessa apresentação. Bom, alguns padrões, frameworks e regulamentações de continuidade de negócio, importante a gente citar aqui, eu não vou me aprofundar em nenhum deles, tá? Mas é importante só que a gente saiba. Eu separei aqui quatro itens para vocês saberem. A nossa ISO, a NBR 22301, que foi lançada em 2013, né? Até peço desculpa para vocês, daí ficou um errinho que eu percebi agora de 2012. A brasileira, a NBR em 2013 e a ISO internacional em 2012. Depois nós temos como melhores práticas, um formador de opinião, se assim podemos dizer, o DRI, o Disaster Recovery International Institute, o BCI, que segue no mesmo caminho, né, Business Continuity Institute, hoje os dois mais unidos do que nunca, a gente vê aí muito evento, muita publicação sendo realizada em parceria por esses dois institutos. E por fim o BSI, a British Standard Institution, que é um órgão também importantíssimo, a gente costuma dizer que é o pai das normas de continuidade de negócios, quando surgiu lá com a 25999, há uns bons anos atrás aí. Bom, a gente tem também no mercado outros padrões, outros frameworks, outras regulamentações de continuidade de negócios, e se a gente der uma olhadinha para esse nosso slide,
dá para a gente perceber que eu tenho aí em vários segmentos, né, financeiro, área de telecomunicações, área de seguros, mercado de capitais, várias regulamentações, umas citando um pouco mais, outras citando um pouco menos, mas todas elas fazendo referência à questão de continuidade de negócio. Bom, eu queria partir aqui da nossa apresentação, já ter falado desse conceito para vocês de continuidade de negócios. A gente já sabe que esse tema é um tema amplo, é um tema bem complexo, e eu queria trazer para vocês um estudo que foi realizado pelo BCI, em parceria com o BSI, onde esse estudo traz as principais tendências que preocupam a continuidade de negócios no ano de 2015. Esse estudo vem sendo realizado pelo BCI, é um estudo realizado anualmente, desde do ano de 2011, e o estudo teve nesse ano o início lá em 2014, o início em novembro, ficou disponível durante 8 semanas, e ele atingiu aí 760 respostas de 72 países. Então, o que a gente conclui? Um estudo bem abrangente, mostrando a preocupação da comunidade de continuidade de negócio, das empresas, né, desses participantes, em relação à continuidade. E esse estudo ele mostra algumas preocupações da continuidade de negócio. Como vocês estão vendo aí no slide, algumas delas destacadas, né? O uso da internet para ataques, potencial surgimento de uma pandemia global, mudanças políticas, perda de funcionários-chave e por aí vai. Aquelas ameaças que já são conhecidas do mercado de continuidade de negócios e dos profissionais de continuidade de negócio. Ok? Bom, o que esse estudo tem de interessante, o que essa pesquisa nos mostra de interessante? Né? Importante atentar nesse quadro para a variação dessas ameaças, né? A relação e a preocupação com relação a essa variação. Ataques cibernéticos agora são a preocupação na visão dos participantes, onde 82% se mostram extremamente preocupados com esse tipo de ameaça. E é importante destacar também que essa questão do ataque cibernético estava, em 2012, na terceira posição, com 64% da opinião dos participantes, e depois, numa escalada aí de 2012 para cá, em 2013 ela passou para a segunda posição com 73%, e agora em 2014 ela passa para a primeira posição com 82%. Se a gente continuar olhando os dados, a gente vai perceber que a gente tem algumas preocupações que se mantiveram, como violação de dados, algumas que caíram, né? É importante ressaltar aí, principalmente para o pessoal de TI, interrupções não planejadas em TI, em telecomunicações teve uma queda pequena, nem tão significativa assim, mas é importante citar, talvez em prol das tecnologias que a gente tem hoje, que a gente consegue ter um ambiente muito mais seguro, muito mais estável do que tínhamos há décadas ou há anos atrás. E o que esse quadro nos remete, né? É importante estarmos atentos às mudanças. É preciso ter um processo bem sólido de continuidade de negócios. Eu gostaria até aqui de usar o termo resiliente, né? O mercado vem usando bastante esse termo, e que seja capaz de responder a essas variações. O que eu estou querendo dizer? Não basta você ter um programa de continuidade de negócios implementado, baseado naquilo que você conhece. É importante que você tenha esse processo sólido, sim, que você tenha os riscos, as ameaças que você consegue mapear sendo tratadas de alguma forma para que você não sofra com esse impacto, mas o mais importante aqui, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, trazê-los para o nosso tema, é a importância de você ter um processo bem sólido, capaz de, durante um risco ou uma ameaça que se concretize, uma ameaça que você não tinha planejado dentro do seu plano de continuidade de negócios, que a sua equipe, que o seu pessoal de continuidade de negócios tenha a capacidade de reagir de forma organizada, de forma coordenada,
aonde as pessoas saibam o que elas têm que fazer, elas saibam a quem elas devem recorrer, e dessa forma, ao invés de você ficar perdido com aquela situação, você sabe exatamente o que você tem que fazer. E é a partir daí que eu gostaria de conduzir com vocês os demais slides da nossa apresentação e os demais temas daí da nossa apresentação, ok? Bom, um outro quadro que mostra aqui bastante, né, em detalhes, eu também não vou me estender em relação a isso, mas depois vocês podem dar uma olhada com um pouquinho mais de calma. O que esse quadro mostra? A porcentagem de participantes que estão extremamente preocupados, só extremamente preocupados, em relação a uma ameaça específica. E chamando a atenção novamente aí para a questão dos cyberataques, a gente vê esse crescimento, né, de 2012, 2013, 2014, 2015, teve um crescimento aí bastante significativo, e aí depois a gente pode olhar com carinho para cada um desses itens, para cada uma dessas ameaças, ok? Bom, esse estudo também ele traz, até para mostrar, talvez, que essas ameaças elas não ficam só na questão da subjetividade, mas trazendo alguns fatos que mostram realmente essa preocupação e que ressaltam essa preocupação. Dois cases aí que eu gostaria de dividir com vocês que vieram também desse estudo. O primeiro deles é relacionado a ataques cibernéticos. Ocorreu no dia 22 de novembro de 2014 com a Sony afetando aí diretamente a Sony Pictures, né? Onde houve um vazamento de informações confidenciais, de e-mails de altos executivos, e principalmente com informações de script de futuros filmes de cinema, de projetos e filmes de cinema. Dá para imaginar aí o tamanho da encrenca que isso causou para a Sony, né? E a gente tem, de acordo com a nossa tela, aí, um prejuízo estimado pelos especialistas em torno de 100 milhões de dólares com relação ao vazamento de informação. Coisa preocupante, um caso que vem bem de encontro com o nosso tema. O segundo caso é com relação ao surto do vírus Ebola, mais especificamente aí, né, bem mais afetado a África Ocidental, e essa epidemia, não vamos perder tempo aqui de ficar falando dos números, vamos direto ao que nos interessa. O Banco Mundial tem uma estimativa aí de custo desse surto que pode ultrapassar os 500 bilhões de dólares, né? Eu não estou falando de milhões, aqui eu estou falando de bilhões de dólares. São dois exemplos aí bem significativos e que corroboram com o nosso estudo. E também chamando a atenção, né, para a gente não ficar naquela coisa de mas essas coisas não acontecem aqui com a gente, eu gostaria de mais uma vez chamar a atenção de vocês para essa questão que eu comentei em relação de você ter um plano consistente, um plano sólido, porque é preciso estar preparado principalmente para aquelas ameaças no qual você não considerou dentro do seu sistema de gestão de continuidade de negócio. Então vamos falar de alguns exemplos aqui e falar de exemplos que nos assolam atualmente. Um deles é a questão da crise hídrica, né? A tela mostra aí alguns dados só para ilustrar o que a gente está comentando, mas o que é importante a gente tentar esse exemplo, né? De acordo com as estimativas e com a publicação da Folha de São Paulo, esse cenário da crise hídrica tende-se a agravar com o constante crescimento da nossa metrópole. Então, ou seja, se você não estava preparado para esse tipo de ameaça, hoje em dia não dá mais para dizer e nem para ficar imune a essa questão, né? Eu tenho visto, eu vou 2 vezes na semana ao centro da cidade aqui em São Paulo, e na saída, após as 10h30 da noite, eu tenho visto muito caminhão-pipa abastecendo alguns prédios comerciais no centro da cidade. É óbvio que isso em consequência da nossa crise hídrica. Um outro exemplo que vem de encontro ao que a gente está comentando, e em consequência também da questão da crise hídrica, né, é a nossa crise de energia. Aqui tem uma questão bastante interessante, um exemplo que ilustra bem o que a gente está comentando em relação ao fato de você não estar preparado para algumas questões. Eu queria dividir com vocês um exemplo do que aconteceu num apagão
ocorrido nos Estados Unidos e parte do Canadá, aquele apagão que teve em 2003, que a gente teve até algumas imagens de satélite mostrando toda a costa do nordeste e meio oeste dos Estados Unidos, todo sem iluminação. E o que aconteceu, né? Além desse apagão, tem uma história interessante que esse apagão ele teve em alguns lugares em torno de 90 horas de paralisação de falta de energia. E um fato interessante é que as empresas, elas tinham o gerador, esses geradores funcionando, testados, tudo bonitinho, de acordo com as suas contingências. Até aí, tranquilo, nenhum problema. Mas o que começou a acontecer? Quando você começou a submeter esses geradores a uma carga excessiva de trabalho, esses geradores eles começaram a ter alguns problemas com rachadura nos blocos. Ou seja, esses geradores, o material utilizado na fabricação do gerador, ele não suportava o trabalho sobre condições extremas de trabalho, e esses geradores começaram a dar problema. Mais uma vez, um exemplo de que você, por mais que você esteja preparado, você pode ter cenários aí no qual você não previu. É óbvio que americano como eles são, eles já corrigiram isso, já colocaram isso em normas, né, de fabricação, já alteraram isso, mas é importante que a gente tenha atenção aqui, e até para aqueles que hoje utilizam, é importante verificar esse tipo de coisa. Tá? Quem sabe a gente não esteja utilizando por aqui ainda esses equipamentos que para eles lá já não serve mais. Bom, um outro exemplo também, que ainda nos assola, né, atualmente, é a questão da dengue, né, que, de acordo com os dados aí, a gente ainda não teve no auge, principalmente no estado de São Paulo, um estado bastante atingido com essa questão da dengue, a gente ainda tem o auge previsto ainda para um mês que está para chegar. Né? Em maio a gente deve ter o auge dessa questão da infecção da dengue. E, por último, mais um outro exemplo, esse bem recente, né, do dia 30/3/2015, ladrões roubam cabos de fibra ótica e deixam o Tribunal Regional Eleitoral fora do ar na segunda-feira, no dia 30/3. O que eu quero mostrar para vocês com relação a esses exemplos? Ressaltar, mais uma vez, a necessidade de ter um processo consistente. Bom, e por que a gente tem a continuidade de negócios? Né? Por que implementar continuidade de negócios? Eu gostaria de trazer para vocês aqui 5 questões importantes que podem ressaltar essa questão da continuidade de negócio, do porquê implementar a continuidade de negócio. A primeira delas é proteger juridicamente a organização, os seus administradores e técnicos. Né? A gente tem, hoje no nosso país, o Código Civil responsabilizando administradores pela falta da prestação de alguns serviços. Então, isso vem de encontro com a proteção jurídica. A outra questão é a questão de regulamentações, a gente já mostrou no slide anterior, né? A gente tem aí a nossa norma, a nossa NBR de continuidade de negócio, outras normas mais, norma de segurança da informação e aquelas normas específicas de alguns setores, como Banco Central e a SOX e por aí vai. Uma outra questão é conquistar a maior confiança do mercado e gerar um diferencial competitivo, isso com certeza, né? Algumas empresas, principalmente empresas multinacionais, empresas internacionais, elas já cobram hoje do mercado a existência de plano de continuidade para poder fechar algum serviço, algum acordo com a sua prestação de serviço. Uma outra questão é negociar a redução do prêmio de seguro. Né? Você pode, se a sua empresa tem um plano de continuidade consistente, com documentação, um plano bem testado, bem organizado, você pode levar isso e negociar com a empresa de seguro uma redução desse prêmio e daí ter um lucro bem significativo com relação a essa redução do prêmio. E, por fim, manter a disponibilidade do ambiente e garantir a continuidade em qualquer tipo de situação adversa. E, mais uma vez, ressaltando que em situações adversas aqui, a gente nos remete novamente para a questão de ter um plano sólido para as ameaças, principalmente daquelas que você não tinha previsto dentro do seu plano. Bom, eu gostaria de mostrar para vocês aqui de forma bem rápida, não vou me estender, da metodologia que nós utilizamos na Módulo
para o desenvolvimento dos planos de continuidade que nós executamos nos projetos de implantação e de execução. Nós dividimos essa metodologia em 7 fases, né, fazendo uma analogia dessas 7 fases com os frameworks que nós mostramos lá no início da nossa apresentação, do DRI e do BCI, um instituto com um número maior de frameworks, de itens, né, vamos assim dizer, outro com menos, mas se você pegar essas 7 fases e submeter, fazer um paralelo aí, depara com os 2 frameworks dos 2 institutos, vocês vão ver que a gente tem praticamente tudo contemplado dentro desses frameworks. A primeira fase que a gente tem é o planejar o projeto, que a gente chama aqui de ROP, o relatório de organização do projeto, e nesse momento a gente tem um gerente de projetos designado para fazer toda a parte de gerenciamento do projeto e coordenação da equipe que atuará no determinado cliente. Tá? E aqui a gente produz toda a documentação de acordo com o PMI, de acordo com o PMBOK. Depois a gente vem para uma fase de definição de política, né? É importantíssimo, recomendamos que antes de você iniciar um projeto de continuidade de negócio, você tenha uma política de continuidade de negócios definida e aprovada, porque isso te dá uma garantia de que as pessoas envolvidas elas vão atuar de forma efetiva na implantação e na execução do projeto. E, consequentemente, no final, você vai ter uma coisa muito mais assertiva e as pessoas comprometidas com esse projeto. A fase 3, a gente fala de entender a organização. Dentro de entender a organização, nós temos aí a execução do BIA, da análise de impacto nos negócios, e da análise de riscos também, a gente identificando quais são os riscos daquela organização. Uma vez que eu conheço a organização, uma vez que eu tenho uma política e já conheço a necessidade de recursos, quais são os impactos de paralisação dessa organização e quais são os itens de riscos existentes nessa organização, eu já consigo determinar uma estratégia de continuidade de negócios baseado nessas informações. E é nessa fase 4 que nós fazemos a determinação das estratégias. E quando eu falo estratégias, eu posso estar falando de 1, 2, 3, 4, tantas quanto forem possíveis. Na fase 5, estratégia definida, né? Sabemos o que queremos, agora é hora de colocar isso no sistema e documentar todos os planos, tudo aquilo que vai nos suportar nos momentos de crise. Depois, na fase 6, planos escritos, planos documentados, planos registrados dentro do sistema. É hora da gente verificar se esses planos realmente vão funcionar. E a gente parte para a fase do exercitar e do testar. E, por fim, a fase de divulgar e capacitar. Divulgar o plano e divulgar o seu projeto, divulgar a continuidade de negócios a toda a organização e partir para a capacitação, principalmente daquelas pessoas que estão envolvidas diretamente com ações durante uma crise, durante um evento que paralisa os seus negócios, mas nunca esquecendo que quando você fala de divulgação, de dar ciência, é importante que você faça isso a 100% da sua organização. Bom, tudo isso que nós fazemos, a nossa metodologia, né, ela está aí baseada no que a gente tem no ciclo do PDCA. Né? Isso a partir do momento, o Marcelo vai falar um pouquinho mais à frente da questão de projeto e depois isso tornar um processo, mas a gente atua de acordo com o ciclo do PDCA. Bom, o que torna o produto da Módulo qualificado? Né? Apesar de eu estar falando aqui para vocês, começar a falar para vocês da qualificação da Módulo, isso é importante porque essa questão da qualificação é uma coisa que você pode levar para dentro da sua empresa. Né? Não necessariamente eu, Módulo, preciso ter esse tipo de qualificação. Esse tipo de qualificação, normalmente, ele vai para o cliente quando a gente executa os nossos projetos. Nós fazemos uma transferência de conhecimento para os nossos clientes. Bom, então, do que a gente tem aí de produto qualificado? A questão da experiência, né, da assertividade e flexibilidade, relacionado ao quê? Relacionado à questão de que a Módulo é uma empresa, como o Rodrigo já comentou, há mais de 15 anos atuando com continuidade de negócios, já desenvolveu projeto em dezenas de clientes,
diversos segmentos de mercado, e essa experiência com certeza nos garante uma maior assertividade, uma maior capacidade na execução e, consequentemente, na qualidade dos entregáveis de continuidade de negócio. Uma outra questão é o que a gente tem na módulo chamado o CCM de GCN, que a gente chama de Centro de Competência Módulo em Gestão de Continuidade de Negócios, aonde todos os profissionais que executam projetos de continuidade de negócios ou que possuem conhecimentos de continuidade de negócios, a gente se reúne no mínimo mensalmente para tratar de todos os temas de continuidade de negócios daquele momento, ou seja, dos projetos que estão em andamento, ou seja, para tratar de alguma dificuldade que algum consultor esteja em algum projeto. Esse tema é trazido para o grupo em conjunto toma uma decisão, toma uma diretriz junto com o gerente do projeto, junto com o board da módulo, e assim a gente caminha com mais assertividade e com mais consistência, né? Uma outra questão do CCM também é manter todos os consultores no mesmo nível de conhecimento à medida do possível. Todos possuem aí o mesmo nível de conhecimento, porque a gente faz essa transferência de conhecimento de um para outro. Bom, tudo que a gente executa, tudo que a gente desenvolve em continuidade de negócios é amparado, registrado através da nossa plataforma de automação do módulo Risk Manager, né? A gente tem um módulo de gestão de continuidade de negócios, onde toda a execução, toda a documentação do nosso processo de continuidade de negócios é feito dentro do Risk Manager. Eu vou, um pouquinho mais à frente, vou falar um pouco mais, mostrar algumas telas do sistema para vocês. E, por fim, melhores práticas. Eu já comentei isso lá em cima na questão da metodologia, quando eu falei do relatório de organização do projeto, é relacionado à questão das melhores práticas. Tudo que a gente faz, a gente busca, o gerente de projeto busca manter a condução do projeto, a execução do projeto de acordo com as melhores práticas de gerenciamento de projetos. Bom, com essas 4 questões, o que a gente tira de lição aí é a qualidade do produto que a gente pode garantir baseado nesses itens que a gente entrega aos nossos clientes. Marcelo, é com você agora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Quem está falando aqui é Marcelo Ramos, gerente de projetos da Módulo também. Trabalho já há bastante tempo com o GCN. Bom, esse slide ele faz uma colocação sobre é preciso garantir a continuidade da continuidade. Então, como o Valdir colocou muito bem, as iniciativas de GCN, elas são amparadas muito na questão envolvendo o projeto e no sistema que garante uma automação do GCN na organização, né? Geralmente, quando se fala de GCN, a gente pensa logo num projeto. Muitos que estão me ouvindo agora são gestores aí de TI ou de outras áreas da organização, pensam logo em um projeto de GCN, né? Contemplando aquelas etapas conhecidas como BIA, pode passar, Valdir, como BIA, como análise de riscos, como estratégias de continuidade, como os planos, enfim, que está sendo colocado aí no slide. Então, quando a gente pensa num projeto de GCN, a gente pensa o quê? Pensa em BIA, pensa em análise de risco, pensa em plano de gerenciamento de incidentes, construção de estratégias, toda essa documentação, que é o resultado final, vamos dizer assim, de uma gestão de continuidade. O que acontece muitas vezes com esse tipo de tratamento é que os planos, essa documentação acaba ficando numa gaveta. Então, o gestor ele tem os planos de continuidade, ele tem análise de impacto, mas ele começa a compreender no decorrer do projeto de que há uma necessidade disso evoluir, há uma necessidade de se ter melhorias. Por quê? A organização ela não é algo estanque, algo parado, ela tem dinâmica. E o GCM também ele vai acompanhar a organização na questão da dinâmica. Então, eu preciso revisitar o meu BIA, eu preciso revisitar minha análise de risco, eu preciso revisitar minha estratégia de continuidade, os meus planos. Muitos dos problemas que ocorrem na execução dos planos, às vezes, é um nome
que não foi devidamente atualizado, um procedimento no plano que não foi corrigido, então a necessidade de teste, a necessidade de melhoria. Um projeto, somente um projeto não pode garantir isso, porque um projeto é um esforço temporário, certo? Então, qual é a ideia? A ideia é que se tenha um processo, que a GCN ela vire um processo, né? Pode continuar o slide, por favor. E quando a gente pensa de um projeto vai para um processo, a gente começa a pensar em quê? Em políticas e procedimentos. Ou seja, e aí eu chamo a atenção de todos vocês para quê? Atualmente a gente tem aí a ISO 22301, né, que cuida de toda a parte de requisitos, e está em processo de tradução a ISO, 22313 e 22301. A 22313 agora vai entrar em consulta pública, eu faço parte lá do grupo da ABNT, responsável por essas normas de gestão de continuidade, e ela visa tão somente substituir a antiga, né, 15999, NBR, ABNT 15999, parte 1, né, que tem todo aquele conceitual de GCL. Qual é a mudança aí, pessoal? Qual a grande transformação, vamos dizer assim, qual a grande evolução? É propor um sistema de gestão de continuidade de negócios. Enquanto a 15999 tinha um foco muito em cima da questão da operação do GCN, a norma, a 22313, ela vai colocar coisas como o contexto da organização, que também tinha na 15999, mas questões de liderança, comprometimento da direção, política, papéis e responsabilidade, planejamento, suporte, até chegar nessa parte que é a operação que comumente a gente conhece aí, né, que são as atividades de BIA, de análise de risco, assim sucessivamente. Então, ela vai dar um foco maior na questão da governança, na questão da gestão, na questão de você ter um empowerment, o comprometimento da alta direção com o tema de gestão de continuidade de negócio. Por que ela está colocando isso? Porque no final ela vai colocar questões como melhoria, questões como avaliação de desempenho do sistema de gestão que não existiam. Para quê? Para que isso não seja meramente um projeto ou um programa, mas isso tão somente se transforme num sistema de gestão. Por quê? O desafio é grande. A gente precisa melhorar esse sistema de gestão. A quantidade de ameaças, como mostrou muito bem o Valdir, ela tem crescido, né? Vocês viram aí através dos estudos as questões envolvendo cyberattack e as questões envolvendo as ameaças naturais, né? Como desertificação, como o esgotamento dos recursos naturais. Então, esse cenário é um cenário que ele é mutante, ele vai mudando. Então, não basta eu ter uma resposta como um projeto de gestão de continuidade. Isso é importante. Mas mais importante é que eu pegue a ISO 22301 e busque implementar um sistema de gestão de continuidade de negócio, que é, como diz aí a definição, a parte do sistema global de gestão que estabelece, implementa, opera, monitora, analisa criticamente, mantém e melhora a quantidade de negócio, a continuidade de negócio. Para que isso, gente? Para que você não tenha um bando de papel para você guardar numa gaveta, mas isso tem um resultado efetivo na organização, porque o interesse da continuidade é do negócio, não é a continuidade de uma área específica, ou da área de TI, ou do serviço de TI, mas a continuidade daquele negócio, do core business da organização. Por isso que há essa mudança, enfatizando que o quê? Nós devemos colocar os princípios junto com o direcionamento estratégico da organização. Isso vai olhar para a estrutura organizacional, vai olhar para as políticas da organização e vai ter uma política de gestão de continuidade de negócio, sim, para que você tenha o comprometimento da alta direção em relação ao tema, todo o planejamento para isso dentro da organização, os papéis de responsabilidades, então é preciso um amadurecimento, é preciso pensar aonde vai estar a gestão da continuidade de negócio da organização, quem vai startar isso daí, vai ser a área de TI, vai ser a gestão de riscos da organização, a gestão da qualidade, enfim, eu preciso ter esse papel de governança. Quais são os procedimentos, os processos que envolvem o sistema de gestão e os meus recursos necessários.
Então, é algo que vai além de eu meramente ter, que é importante ter um projeto, mas sim eu ter um sistema de gestão. Ok? O Valdir ele vai dar continuidade a respeito desse tema e vai falar um pouco também agora do nosso sistema de automação, que é o Risk Manager. Vai com você, Valdir. Valdir, você tem que tirar o mute. Alô, estão me ouvindo? Alô? Alô, Estamos estou de ouvindo. volta? Estamos ouvindo. Ok, obrigado. Bom, pessoal, dando continuidade aí ao que a gente estava falando, eu já dei várias ressalvas para vocês a questão da evolução de um processo maduro, né? Por mais que você acredite que o seu processo de continuidade seja um processo sólido, seja um processo maduro, é importante você submeter esse processo a uma avaliação e principalmente a uma avaliação de terceiro, porque só isso vai garantir que realmente você tem um processo maduro. É uma das principais formas de você ter essa garantia. Bom, eu separei para vocês aqui alguns exemplos que vêm bem de encontro a essa questão que eu estou comentando do agregar valor, que ações que podem agregar valor ao seu processo de continuidade de negócio. Bom, a primeira delas é com relação às pessoas, né? Você tem um processo que você considere continuidade de negócios para pessoas. Alguém já conseguiu, já parou para pensar que se você tiver uma perda de pessoas chaves, o quanto isso é difícil, o quanto isso é complexo de você contingenciar. Né? Para quem já fez, parece uma coisa simples, mas não é. Você envolve aí várias áreas da organização para fazer com que isso seja consistente. Depois, uma outra forma de agregar valor, já com o processo implementado, é você começar a olhar para as agências externas, né? É você aprender a lidar com cada uma dessas agências e saber como cada uma dessas agências lida com a comunidade, como que essas agências lidam com um todo. Né? Leve o seu projeto de continuidade de negócios para o conhecimento do corpo de bombeiros, traga o corpo de bombeiros para junto da sua empresa. Será que ele sabe aonde estão as mangueiras de incêndio? Será que todos os bombeiros daquela unidade perto da sua empresa, será que eles conhecem a sua empresa? Será que não ficaria mais fácil a participação deles de forma efetiva no seu processo de continuidade de negócio? E eu posso garantir para vocês, porque já o fiz, eles vão fazer isso com vocês com o maior prazer do mundo, eles vão ficar muito felizes. E isso se aplica para todas as outras agências externas que vocês puderem imaginar aí. Tá? Uma outra questão e também muito complexa, né, para quem já começou a fazer, sabe do que eu estou falando, é você contemplar dentro do seu projeto de continuidade de negócios a questão de fornecedores e clientes. Uma outra questão é a questão do benchmarking. Né? Eu venho da área financeira e se a gente pudesse imaginar a dificuldade para quem está de fora, que é uma instituição financeira, um banco falando com o outro, para dividir os conhecimentos, para dividir o que cada um está fazendo a respeito de continuidade de negócio. A princípio, para quem é leigo, para quem não conhece o mercado, vai dizer, isso é quase impossível, porque eu não vou ficar levando informação para o meu concorrente. E eu posso dizer a vocês que isso não é uma verdade, porque já o fiz, já tive a oportunidade de fazer isso com algumas instituições financeiras quando estava em algumas delas, e isso funciona perfeitamente bem. Então, para você que atua numa empresa com continuidade de negócio, seja ela de qual ramo for, convide empresas do mesmo segmento para esse benchmark e compartilhem experiências. E por fim, né, um outro estudo, uma outra questão mostrada nesse estudo que eu apresentei para vocês no início da nossa apresentação, é uma dificuldade que o estudo identificou
ficou em relação à preocupação das pessoas que responderam a esse estudo, relacionado a conseguir e justificar investimentos para o gasto com continuidade de negócios no ano de 2015. Se você tem um processo de continuidade de negócios onde você começa, dentro do seu processo, a separar o que é gasto daquilo que é investimento, né? Separar o que é compra de toner de impressora do que é a aquisição de um servidor de backup e mostrar para o board a diferença de um e de outro, conseguir identificar o ROI desse processo, mostrar qual é o tamanho da perda, tudo isso vai te ajudar na questão de agregar valor e justificar os custos de continuidade de negócio. Aqui são só alguns exemplos de agregar valor, mas eu acho que são exemplos importantes e bastante interessantes, principalmente para aquelas empresas que estão começando com continuidade de negócio. Bom, evoluir, crescer, agregar valor, a gente não pode deixar de falar aqui dos testes, né? Complexidade dos testes, você, a cada dia que passa, você ir adicionando complexidade ao seu teste, adicionando mais participantes, envolvendo mais áreas, mais sistemas, contemplando, enfim, a cada dia que passa, você ter mais partes do seu processo, de tudo aquilo que é contingenciado, testado e de forma síncrona, né? Você ter o processo onde todas as áreas testadas ao mesmo tempo. Com isso você agrega complexidade, agrega uma efetividade, aumenta o custo, aumenta o risco, mas riscos estão aí para ser gerenciados, né? Eles existem e ainda bem que existem. Isso nos faz sobreviver, principalmente a área de continuidade de negócios, que seria de nós se os riscos não existissem. Bom, o Rodrigo já falou para vocês desses slides, né? Eu vou mostrar para vocês aqui de forma bem rápida, nosso tempo aqui já está praticamente esgotado. Vou mostrar para vocês algumas telinhas que a gente comentou da utilização do Risk Manager e o que a gente faz com o Risk Manager. A gente terá posteriormente um outro webinar falando especificamente da ferramenta, mostrando para vocês alguns exemplos de projetos que nós desenvolvemos com o uso da ferramenta, e lá a gente consegue dar mais detalhes para vocês da utilização dessa ferramenta e do que ela é capaz de fazer com relação à continuidade de negócio. Bom, a primeira telinha que eu estou mostrando para vocês aí, de continuidade de negócio do módulo Risk Manager, é uma tela da parte de do módulo de organização, onde a gente faz o cadastramento de todos os ativos envolvidos na continuidade de negócio. O que a gente tem com isso? Uma vez que eu tenho todos os ativos necessários numa continuidade de negócio mapeados, sejam ele ativo que atenda ou não atenda um processo crítico, isso começa a facilitar a minha vida, né? Eu vou tirar isso de planilhas, eu vou tirar isso de qualquer tipo de documentação e passar isso para um sistema de forma organizada e gerenciável. Uma outra questão com relação ao painel de controle, né, de listas de componentes de negócio, onde eu faço o cadastro dos meus componentes de negócio, dos meus processos de negócios, e começo a ter aí nessa telinha, vocês podem ver algumas informações importantes com relação a esses componentes de negócio, como os tempos, né, MPD, MTPD, RTO, períodos de sensibilidade, se o processo é crítico ou não é crítico, data de validação, data da última revisão, a situação da revisão. Essa é uma questão bastante importante, né? Por aqui você consegue, através do Risk Manager, uma vez que o BIA foi respondido, você consegue gerenciar os períodos de revisão. Quando chega nessa data, o próprio sistema, de forma automatizada, ele envia um e-mail para o responsável daquele questionário para que esse responsável faça a revisão e ratifique as informações. Aqui é uma telinha já de uma espécie de produto final, de uma visão integrada desenvolvida no módulo de workflow, onde a gente tem uma visão macro, ou seja, uma amarração dos negócios, os processos de continuidade de negócios e cada ativo.
Então, ou seja, uma vez que eu tenho a paralisação de um determinado processo de continuidade de negócios, eu venho para o módulo Workflow e, através do módulo Workflow, eu consigo identificar de forma rápida quais foram os itens, quais foram os ativos e processos que foram impactados. Esse é o objetivo dessa visão integrada dos negócios. Por fim, aqui uma telinha que eu já falei para vocês da questão da revisão, né? Isso mostra a tela que vem dos dados do componente de negócios para o responsável fazer a revisão. Aqui a gente está mostrando uma tabelinha de impactos, né? Aqui a gente tem a questão da impacto de imagem, financeiro, regulatório e operacional, mas isso aí é customizável dentro do sistema. A gente poderia agregar aqui o impacto de mercado, o impacto de recursos humanos e por aí vai. E por fim a parte de planos, né? Planos de continuidade de negócios, onde eu vou cadastrando os meus planos de continuidade, os meus PCOs, os planos de continuidade operacional, os meus PRDs, né? Plano de recuperação de desastre. Nesse módulo aqui que a gente faz isso, no módulo de planos. Ainda no módulo de planos, um ponto importante aqui é você fazer a adição de procedimentos. Eu tenho um plano onde eu tenho um procedimento, esse procedimento, só para exemplificar, poderia ser o procedimento de recuperação do Oracle, de um banco de dados, seja lá qual for. Ao invés de eu colocar todo esse procedimento dentro do meu plano, eu vou anexando esses procedimentos a esse plano. Aqui uma visão do plano concluído, né? Tem a telinha aí com o cabeçalho, isso é gerado de forma automática, uma vez que você fez todo o cadastro das informações dos planos, eu tenho um plano concluído e ele pode ser gerado em alguns formatos, PDF, Word, por exemplo. Bom, por fim, os dashboards, né, os relatórios, esses relatórios são todos customizáveis, a gente pode colocar em outros formatos, gráfico de barras, de pizza, e por aí vai, tem alguns exemplos aí na tela para vocês darem uma olhada, mas a questão da gestão por indicadores, de visão quantitativa, visão qualitativa, o acompanhamento dessas atividades através de painel gerenciável e você ter dados históricos também de toda a continuidade de negócio, quantos planos foram revisados no ano anterior, quantos não foram, quais as áreas que revisaram, quais as áreas que não revisaram, se revisou ou se não revisou dentro do prazo. Tá? Aqui eu mostrei para vocês de forma bem rápida, como eu comentei, a gente terá um próximo webinar, ainda seguindo nessa linha de GCN, de continuidade de negócio, mostrando o Risk Management com um pouco mais de detalhes. Tá? Alguns benefícios que a gente tem com relação ao Risk Management dá para a gente concluir de acordo com essas telinhas que eu mostrei. É a questão da automação, né? Eu deixo de ter essas informações em papel, em planilhas, em documentos do Word, ou seja lá o que for. Eu passo a ter um acesso de forma mais fácil, né? Eu posso ter o acesso a esses planos através de um tablet, de um celular, de um computador, seja lá onde eu estiver, uma vez que eu tenha acesso à rede, eu tenho acesso aos meus planos, aos meus documentos. A questão da segurança, né, eu consigo, essas informações de continuidade de negócios, dificilmente elas não contemplam informações sigilosas, informações confidenciais, e a questão de segurança é importantíssimo que ela não seja deixada de lado. E garantir segurança com planilha fica complicado. A questão da revisão, né, eu automatizo esse processo de revisão e mostrei para vocês lá a telinha que faz isso. E, por fim, a questão de flexibilidade, customização, todas aquelas telas, todos aqueles campos, eles são customizáveis de acordo com cada projeto que a gente vai executar. Obviamente, a gente tem o nosso padrão, o nosso modelo, já consolidado, bem aceito pelo mercado, mas se houver necessidade de alguma customização, a gente tem essa flexibilidade. E a questão dos relatórios diversos, que eu também mostrei alguns relatórios para vocês. Ok?
Bom, Rodrigo, a gente termina por aqui essa apresentação, eu passo para você novamente, agradeço a todos pela participação, espero que eu tenha, juntamente aí com o Marcelo, a gente tenha agregado algum valor para vocês nesse período que passamos juntos aí, e qualquer necessidade que houver, tem os nossos contatos na tela aí agora, entre em contato comigo, entre em contato com o Marcelo, ou através do site da Módulo também, logo abaixo aí. Por lá vocês vão conseguir ter contato com a área comercial, com a área do Rodrigo aí, do marketing, e a gente vai, à medida do possível, atender vocês. Rodrigo, é com você. Obrigado, um abraço a todos. Bom, obrigado, Valdir, obrigado, Marcelo. A gente tem várias perguntas aqui que foram enviadas, vocês podem mandar perguntas também, eu vou passar algumas perguntas aqui, e aí, Valdir, você e o Marcelo se dividem aí na resposta. Valdir, naquele slide em que você mostra as fases do projeto de GCN, surgiram algumas perguntas ali em relação à ordem das fases. Acho que seria legal até você voltar no slide ali. O Darcy Viana e a Fernanda... Não, o Darcy Viana, ele pergunta se a fase 3 e a fase 2 não estão invertidas, se elas ocorrem simultaneamente. Aí eu deixo com vocês aí a primeira pergunta. Bom, não, elas não estão invertidas, não. Obviamente, eu espero ter entendido a pergunta dela, porque uma vez que você ainda está entendendo, conhecendo a organização na fase 3, pode ser que você tenha desenvolvido a sua política de continuidade de negócios e tenha cometido algum equívoco. Mas vale a gente lembrar que para fazer a fase 3, desenvolver o BIA e desenvolver a análise de riscos, eu já tenho aí um grande envolvimento das pessoas que atuam nessa organização, que atuam nessa empresa. Então, por que a gente procura colocar a política em primeiro lugar? Uma, para que a gente tenha a efetividade e as pessoas se comprometam com a execução e um apoio nesse trabalho na execução da fase 3. Mas, obviamente, a pergunta dela é bastante pertinente, bastante coerente. A gente tem que lembrar que qualquer política, seja ela de continuidade de negócio, seja ela de segurança da informação, essa política ela é dinâmica, né? Essa política normalmente não, ela tem que ser coerente com as estratégias da organização. Então, se eu tenho alguma mudança, se eu identifico algum equívoco que eu cometi na definição da política, eu volto na fase 2, faço essa correção e continuo a minha implementação. Tá? Eu queria complementar... É só por isso, é só para que a gente tenha efetividade. Eu queria complementar o que o Valdir está colocando da seguinte forma. A fase do entender a organização, o que abrange isso daí? Abrange nada mais nada menos que aí os estudos de Business Impact Analysis e análise de riscos. Tá? O que a gente precisa entender é que antes de definir a política de GCN, obviamente existe uma compreensão chamada contexto da organização, que é diferente de entender a organização, mas entender o contexto da organização, onde é que ela está inserida, se ela é uma entidade privada, se ela é um órgão público, enfim, para que aí a gente tenha condições de construir a política de GCN. Então, a ordem está correta. É primeiro definir a política de GCN e entender a organização, que é tão somente aí, as ações de BIA e de análise de riscos. Tem um outro ponto também que foi colocado aqui, eu estou junto do Rodrigo, foi sobre o que é PTV, né? Dentro daquela parte de planos. Na realidade, são os planos de teste e validação. Eu tenho o PCO, que é o Plano de Continuidade Operacional, o PGI, que é o Plano de Gestão de Incidentes, o PRD, que é o Plano de Recuperação de Desastre, muito conhecido pela maioria do pessoal de TI, porque lida tão somente com aspectos de recuperação dos ativos de TI, o PAC, que é um plano de administração de crise, que lida com todos os outros planos do sequenciamento deles, e o PTV, que é nada mais nada menos os planos de teste, ou seja, eu pegar esses planos de continuidade operacional, que são atividades do negócio,
Plano de gerenciamento de incidentes, que é o trabalhar a questão de lidar com dano, de lidar com incidente. O PRD, o PAC, e testar isso num prisma de exercício e teste, validação, até alcançar aí um aspecto de melhoria. Obviamente, na fase 6, eu vou colocar isso em prática, mas o PTV tão somente isso daí. Só complementando aqui, temos várias perguntas, vamos ver se a gente dá para a gente responder todas, né? Temos o Alexandre que perguntou se o software está disponível em português também, porque acho que o dashboard foi apresentado em inglês, né? Mas é que o nosso software ele está disponível em inglês, português e espanhol, já é nativo disso, o usuário pode escolher a preferência. Tem muitas empresas que são multinacionais ou que têm atuação fora do Brasil também, então você pode ter os dois, né? Pode ter o uso do software em uma dessas 3 línguas. E temos outras perguntas aqui. Vocês podem comentar alguma experiência quando o patrocinador se mostra resistente depois de ter em mãos o diagnóstico inicial? É a pergunta do Wesley Gonçalves. Aí fica com você, Marcelo e Valdir. Desculpa, Rodrigo, você pode repetir a pergunta? Vocês podem comentar alguma experiência quando o patrocinador se mostra resistente depois de ter em mãos o diagnóstico inicial? Bem legal essa pergunta e eu gostaria de trazer aqui uma frase que eu sempre divido com as pessoas que estão atuando comigo nos projetos de continuidade de negócio. Eu sempre costumo dizer o seguinte: uma vez que exista dúvida ou o que você está entregando não faça sentido para o gestor, é importante que você volte, sente e revise aquilo que você está entregando. Por quê? Né? Quando a gente está falando de continuidade de negócio, não pode ter dúvida naquilo que você está entregando. Não pode faltar, fugiu o termo, não pode faltar a questão do gestor, a satisfação do gestor. Tá? Se existe dúvida ou se existe qualquer que seja inconsistência ou questionamento em relação àquilo que você está entregando, volta e reveja, porque não pode ser assim. Em nenhum ponto eu posso ter esse tipo de questionamento. Não sei se é exatamente isso que ela perguntou, se era isso que ela esperava como resposta. Valdir, é o Rodrigo aqui. Eu vou sair do papel de ser o mediador e até dar uma contribuição também, né? Claro. Eu sou gerente de marketing na Módulo, mas eu tenho um histórico de atuação de operação, já fui gerente de operações de uma companhia aérea durante muitos anos e que gestão de quantidade de negócios era uma coisa do nosso dia a dia, era algo que era treinado, exercitado e não era uma coisa, apesar de na época não ter um sistema de automação, era um papel vivo, né? E eu acho que nesse momento também é importante se perguntar se você não está fazendo um plano de continuidade de negócio, de continuidade de TI, ou um plano de continuidade dos processos de negócio. Então, eu acho que um dos diferenciais da nossa equipe, eu tenho conversado muito com clientes, e a gente espera que no próximo webinar a gente traga um desses clientes para falar com vocês e compartilhar a sua experiência, é muito importante tirar o foco de TI e colocar o foco no negócio. Por que você tem que fazer aquele investimento? Não é para o data center funcionar, é para o cliente continuar comprando, para a operação, para a fábrica continuar produzindo, e para a fábrica continuar produzindo, para o cliente continuar comprando, para os processos de negócio da empresa continuarem funcionando, para o financeiro continuar faturando, é preciso que haja estrutura de TI, e não só a estrutura de TI, outras estruturas de negócio. Então é importante, desde o começo, estar focado nesses objetivos de negócio e fazer um plano para que esses objetivos de negócio não sejam afetados ou o impacto sobre eles sejam minimizados ou mitigados, né? Então, aí não sei se você ou o Marcelo querem complementar, senão a gente passa para a próxima pergunta. Acho que vamos para a próxima pergunta. Já existe alguma publicação
de dados de benchmarking para métricas de GCN? É a pergunta da Camila Santos. Marcelo, quer responder? Eu respondo da seguinte maneira: o que você tem atualmente não é uma padronização dessas métricas. O que a norma está colocando, a 22313 e a 22301, no capítulo dela 9, no capítulo 10, ela lista uma série na avaliação, por exemplo, de desempenho. O item 9, avaliação de desempenho, na ISO 22301 e na ISO 22313, trata de alguns aspectos que são importantes para o amadurecimento do sistema de gestão. Ok? Então, tem diversos aspectos ali que são avaliados, as questões envolvendo o BIA, de como o BIA foi realizado, de como a análise de risco foi realizada, as estratégias de continuidade, a questão que foi até perguntada sobre o comprometimento da direção em relação às aprovações da documentação do GCN, como é que foi elaborado, como que foi gerado o plano de continuidade, certo? E os resultados, principalmente, dos exercícios, dos testes e da própria avaliação de desempenho. Ali, há uma série de tópicos que são listados que visam já trazer algum tipo de iluminação para essa questão de como estabelecer métricas para a gestão de continuidade, para a questão do sistema de gestão de continuidade de negócio. E, obviamente, o capítulo 10 vai tratar das questões envolvendo a melhoria em relação ao que você percebeu aí em termos de avaliação de desempenho. Por que isso? Porque, obviamente, a norma que foi colocada aqui, a 22301 e a 22313, elas trabalham sobre a égide do PDCA, certo? Então, você tem lá o planejamento, o fazer, né, o checar, o melhorar. Então, tudo isso é colocado justamente para você ter algum tipo de métrica de avaliação. A dica que eu dou, obviamente, entra lá no site da ABNT, né, adquire as normas e dá uma olhada nesses dois capítulos que lá vão ser colocados muitos aspectos em relação a métricas de continuidade de negócio. Mais uma pergunta, em média geral, da etapa 1 a 4, que seria a etapa 1, na verdade, da fase 1 até a fase 4, qual é a média de tempo que é preciso para fazer isso? Eu vou responder essa antes, e aí eu peço, porque eu estou no Rio de Janeiro e tenho uma determinada visão, e aí também acho que é importante o Valdir colocar, eu espero que o Valdir tenha entendido a pergunta, mas vamos lá. Vou dar minha visão aqui como gerente de projeto e especialista em gestão de continuidade de negócio. A resposta é depende. Depende da quantidade de processos de negócio que a gente está avaliando, depende do contexto da organização. Se é uma organização, por exemplo, quando você lida com uma organização financeira, que o tempo é para ontem, ou com uma empresa dessa com a velocidade da internet, ou um organismo público que tem uma estrutura um pouco mais burocrática. Então, a depender da organização, esse tempo ele vai variar da etapa 1 até a etapa 4. Organizações que têm um trâmite em termos de governança maior na questão da elaboração da política de gestão de continuidade de negócio vai demorar mais um pouco. Vai ser diferente de uma empresa, por exemplo, uma startup que quer isso para ontem, né, que tem uma velocidade muito maior, ou que tem um número de processos menor. Então, a tua pergunta, eu voltaria com a outra pergunta. Vai depender da quantidade de processos, vai depender do escopo, por exemplo, se o escopo é só TI, se o escopo é negócio, se o escopo é logística, se o escopo é organização como um todo. Vai depender da característica da organização. É uma organização pública, uma startup. Claro, vou também não ser, vou procurar entrar numa média aqui. Eu creio que entre 4 a 6 meses é algo que a gente tem refletido bastante aqui na consultoria. Entre 3 a 6 meses é algo factível da etapa 1 até a etapa 4. Grandes clientes, com 50 processos, 150 processos, não sei mais do que isso, que é um escopo muito abrangente, obviamente vai levar mais do que 6 meses. Valdir. Marcelo, eu faço minha as suas palavras. Eu ia até dizer que eu ia tentar ser mais ousado na minha resposta, mas no final você acabou complementando e
eu diria o mesmo, em torno de 3 a 6 meses para pequenas e médias empresas. Esses 3 meses a gente está falando, independente do tamanho da organização, a gente está falando do mínimo, tá? Para que a gente percorra todas essas 7 fases. E óbvio, também corroborando com as suas palavras, sem dúvida, uma grande organização, eu posso dizer por 2 últimos projetos que eu estou executando aqui na Módulo, ambos duraram mais de 1 ano. Tá? Porque foram em uma organização no ramo de telecomunicações e uma outra no ramo de prestação de serviços básicos. Só para complementar a resposta de vocês, dentro desse processo aí, onde tem a sigla RM dentro do processo, significa que dentro da nossa metodologia nós usamos o Risk Manager para fazer a automação de muita coisa. Então, questionários, então, tudo isso contando que você tem um sistema de automação. Tem outras perguntas aqui. Pergunta lá em cima. Sobre estratégia, justamente. Como o Risk Manager trabalha com estratégias de continuidade? O Renato César perguntou, eu vou fazer dessa última pergunta. Tem mais algumas perguntas aqui, do Alberto, do Bruno, do Luiz Felipe. Lembrando a todos que essa apresentação está gravada, vai ser disponibilizada, e eu vou depois pedir para o Valdir e para o Marcelo entrarem em contato com o Alberto e com o Bruno, e vocês fiquem à vontade de mandar perguntas para eles. Então, só repetindo a última pergunta que a gente vai responder, como o Risk Manager trabalha com as estratégias de continuidade? No caso das estratégias de continuidade, o módulo Risk Manager ele vai trabalhar da seguinte forma. Obviamente que a questão de você, vou falar aqui do BIA, de você ir, o entrevistado, o Risk Manager ele vai ter condições, obviamente, de disparar essa entrevista para o entrevistado e ele responder aquelas questões que a gente já conhece, do processo de negócio dele, do período máximo de interrupção tolerável, do RPO daquele processo, que é o ponto lá objetivado, o ponto de retorno, as questões envolvendo os tempos, os impactos, enfim, tudo isso você tem no BIA. Na estratégia, o estudo também você tem como colocar isso dentro do Risk Manager, certo? A avaliação ali de 3 ou 4 ou 5 estratégias de continuidade e passar essa documentação por um processo aí de aprovação, visto que o determinar estratégias é tão somente eu selecionar qual a estratégia mais adequada ou para TI, ou para pessoas, ou para logística, ou seja lá o que for que eu estou desenhando as minhas estratégias. Então, como que o Risk Manager vai suportar isso daí? Ele vai suportar esse estudo que você fez, que pode ser feito através do documento, seja lá o que você vai agregar dentro do próprio Risk Manager, e passar ele através de um sistema de aprovação. E também, caso seja de interesse da organização, você pode pegar alguns desses campos que são preenchidos da estratégia, como o nome do ativo, como a configuração, a nomenclatura daquele ativo, para que ele serve, o objetivo, e cadastrar isso no sistema também. Tá? Qual o ganho importante e significativo? O processo de aprovação da estratégia selecionada. Eu vou só me estender um pouquinho mais e aproveitar uma pergunta do Bruno, que eu acho que é importante, porque hoje em dia, como a gente fala de gestão de quantidade de negócios, o assunto que é muito nativo de TI, para a estrutura de TI, é uma linguagem natural, não sou estranha, mas muitas empresas estão ouvindo esses termos agora, muito mais recentemente, fora da área de TI. Então, o Bruno pergunta, a corporação definiu que um plano de quantidade de negócio corporativo será tratado em um segundo momento, mas requisitaram que iniciemos um estudo para o plano de quantidade de negócio de TI. Como isso seria tratado? Ou seja, eu acho que o que ele perguntar é se é possível começar o plano de quantidade de negócio pela área de TI e depois isso evoluir para a empresa inteira, ou tem que começar tudo junto? É possível, sim. Recomendável não é. Obviamente, quando você lê as normas envolvendo o GCN, elas tratam da gestão da quantidade de negócio e tem normas específicas aí, o Valdir depois pode até falar sobre esse aspecto, sobre continuidade dos serviços de TI. Mas uma coisa muito comum das organizações, não somente no Brasil, mas aí fora também,
como ainda não tenho uma ideia de como é que isso vai funcionar, então faz primeiro o GCN de TI, né? Faz o PCN, faz aliás, desculpa, o DRP, né? O plano ali de recuperação de desastre. Então faz primeiro aquilo com TI, para depois aquilo se tornar um reflexo em toda a organização. O que muitas das vezes pode acontecer? Um descompasso, porque não é o serviço de TI que vai orientar a visão estratégica da organização. É o core business da organização que traz isso e o serviço de TI está ali para poder suportar aquele core business. Então pode haver um descompasso. É possível realizar? Claro que é. Nós já fizemos consultorias em que implementamos primeiro um plano de continuidade de negócio para a área de TI, primeiro do que para negócio? Sim. Sim. Qual é a dica que eu dou aí para o nosso amigo Bruno? É que quando ele for fazer o plano de continuidade de negócio de serviço de TI, ele incorpore na quantidade de entrevistados ali para construir o plano de continuidade de TI, elementos do negócio, para que não haja um gap muito grande entre a necessidade do negócio e os serviços de TI. Então, a maneira de harmonizar, como é que seria isso? É ele conversar com essas pessoas, esses gestores, os analistas de negócio da organização dele e pensar algumas pessoas importantes da organização para que esses planos de continuidade de TI tenham uma correspondência efetiva numa primeira etapa para os planos de continuidade de negócio. Essa é a maneira que ele tem de minimizar. Claro, o mundo perfeito seria começarmos, né, o sistema de continuidade, o plano de continuidade, a política de continuidade, o contexto da organização, tudo aquilo levantado, um BIA com toda a organização, enfim, isso é o sonho de consumo. Mas quando isso não é possível, ainda mais em tempos em que os recursos são escassos, principalmente os financeiros, o foco é em TI. Então, meu amigo, inclua dentro do seu plano de continuidade pessoas das áreas fins de negócio, para que elas tenham uma avaliação crítica do teu plano de continuidade de TI. Valdir, quer pontuar algum ponto? Quer fazer alguma colocação? Quero sim. Tem uma questão bastante importante aí, que eu acho que pode até ajudar essa pergunta que o Bruno fez, é dar uma olhadinha na nova ISO, aí, a 22313, que fala especificamente de DRP. Tá? Vamos dizer assim, DRP, que é o termo que a gente está utilizando mais em continuidade de negócios. Ela trata exatamente disso, e a própria norma, a própria 22313, fala dessa questão de você executar um DRP sem você ter um plano de continuidade de negócio implementado. Eu faço novamente as palavras do Marcelo, o risco é grande? É. Se você está numa empresa onde você tem uma estratégia bem estabelecida, o board conhece muito bem o seu negócio, sabe quais são os sistemas que suportam esses negócios, o core business da empresa, vai por esse caminho. Alguém tem que bancar isso, que não seja a área de TI. Em momento algum, eu me arriscaria a dizer para que alguém da área de TI diga o que é importante para a empresa. Tem que ser o caminho inverso. Posso fazer? Posso fazer. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas é arriscado. Desde que alguém banque e diga, não, é isso que eu quero, eu tenho certeza que é isso que tem que ser contingenciado, beleza, dá para ir nesse caminho sim. Bom, como a audiência ainda está grande e estão chegando mais perguntas relevantes, eu vou esticar um pouquinho. O Renato César ele mandou uma pergunta aqui. Nas estratégias, é possível colocar o valor de implementação, tempo de implantação, o custo-benefício, vantagens e desvantagens, ou seja, parâmetros para subsidiar o gestor a escolher a melhor estratégia para seu processo de negócio? Eu acho que isso é interessante também, porque o Risk Manager ele tem algumas ferramentas para ajudar a fazer isso, né? Exatamente. A etapa de estratégia, para o enfoque da norma, né, ela é tão somente definir a estratégia. Claro, ela aborda essas questões sobre o custo-benefício. O que o Renato acabou de colocar é o fundamento do estudo de estratégia. Então, para o executivo, para o gestor poder decidir, ele tem que saber o seguinte: quanto é que eu vou ter que investir em relação às estratégias? Vou duplicar o meu site? Não vou duplicar? Vou colocar em outro local? Vou fazer esse serviço com um terceiro ou com um outro fornecedor? Ele precisa saber qual o custo-benefício. Ele, através do estudo de BIA, sabe separar o quanto ele vai ter de prejuízo, ou ele tem uma mensuração, uma estimativa de quanto ele vai ter de prejuízo.
Obviamente, para eu harmonizar com isso, eu já tenho um retrato aqui do lado do BIA de quanto eu vou ter de prejuízo, de quanto isso daí vai ser para a minha organização. Certo? Na estratégia, eu tenho que demonstrar o que vale a pena. Qual é o investimento que faz valer a pena em relação a esse BIA. Por isso eu vou precisar realmente de múltiplos cenários, né? O cenário 1, 2, 3, ou 4, ou 5, quais são as vantagens e desvantagens, qual o meu custo-benefício, baseado em quê? Baseado em questões de aquela solução me atende em segurança da informação, aquela solução me atende em relação aos aspectos que foram levantados no BIM em termos de tempo de recuperação, aquela solução é uma solução de fácil implementação, de difícil implementação, aquela solução ela é fácil de eu poder treinar o meu pessoal em relação a isso. Então, cada um desses aspectos, através de uma matriz, e aí entra o Risk Manager podendo auxiliar na definição, obviamente, no cálculo dessa matriz, vai me dar uma ideia matemática de qual a estratégia em relação a 3, 4 ou 5 é mais adaptada ao meu negócio. Mastigado aí para a organização. Fala, Valdir. É importante a gente colocar um ponto aí interessante, e eu vou trazer esse ponto para a questão do lado de TI. Eu não sei se o nosso amigo ele é da área de TI ou não, mas quando a gente está falando aqui de estratégia, se vocês olharem para a tela, ainda a tela da metodologia, vocês vão ver que a gente separa a nossa metodologia em duas etapas, etapa 1 e etapa 2, né? Exatamente por essa questão da determinação das estratégias. Uma vez que você tem determinado as estratégias possíveis, veja bem, estou dizendo isso no plural, as estratégias possíveis, essas estratégias, quando elas são levadas com todas essas variáveis que o Marcelo muito bem colocou. E aí, em conjunto com esses prós e contras, a gente apresenta isso para o board da organização e, em conjunto, a gente direciona. A módulo não faz a determinação da estratégia. A módulo, juntamente com as pessoas que estão atuando no projeto de continuidade de negócio, de acordo com os dados levantados, de acordo com aquelas informações que vieram do BIA, aquelas informações que vieram das análises de riscos, todas essas informações, elas precisam ser consideradas. E é importante ressaltar que aí a gente costuma dizer que você precisa ter pessoas bem capacitadas para fazer isso, porque não há software no mundo que seja capaz de te dizer qual é a melhor estratégia. Não é por aí. A definição da estratégia você não faz através do software. Você utiliza os dados do software, os relatórios do software, para poder te subsidiar, para poder te dar informações para que você tome a decisão mais assertiva. E com relação à questão da TI, existe uma coisa muito importante quando na pergunta dele, ele falou da questão de você passar o custo, né? Voltando para o nosso desenho da metodologia, quando a gente determina essas estratégias possíveis e você passa isso para o board da organização, o que normalmente acontece, né? Quando você está falando de estratégia, vamos pensar grande aqui para a gente poder exemplificar. Eu estou numa grande empresa, onde uma das estratégias é a construção de um novo data center de contingência, eu vou ter um segundo data center e vou também ter um local alternativo para abrigar as pessoas no momento de contingência. Quando eu estou falando isso, eu tenho que pensar no quê? Uma outra infraestrutura de TI, aí eu estou falando de infraestrutura predial, de pessoas para operar esse ambiente e de máquinas para operar, para funcionar esse ambiente. Por outro lado, a questão da infraestrutura para suportar as pessoas onde eu vou ter as work áreas instaladas. Eu vou ter que ter máquina, eu vou ter estrutura de telefone, eu vou ter segurança, eu vou ter limpeza e por aí vai. E se for terceirizado, da mesma forma, eu vou ter que pagar os investimentos, o aluguel disso, independente de ser alugada ou não. Mas o que é importante que eu gostaria de chamar a atenção? Quando você faz esse dimensionamento, as pessoas costumam, eu já vi muito isso acontecer no mercado, de você leva um número
de uma estimativa de quanto aquilo custa. Já começa que, para qualquer pessoa de TI, sabe o quão é complicado você fazer um levantamento de custos no mercado, seja de um servidor. Agora, imagina você ter que fazer o levantamento de quanto custa uma estratégia de continuidade de negócios onde você tem um número muito elevado de variáveis. Então, a definição disso, ela precisa ser feita em conjunto com o setor de compras, com o board da organização, com o pessoal da área de TI, para identificar equipamento, infraestrutura e por aí vai. Não é um negócio muito simples de se fazer, não. Tá? Quanto mais complexo o ambiente a ser contingenciado, mais difícil é você definir a estratégia. E aí, só para finalizar, eu acho que é importante, já que eu sou do marketing, né, envolver o marketing também, porque hoje a parada de um serviço, a parada de um processo de negócios afeta a imagem da empresa, e hoje o marketing ele consegue ser cada vez mais, está sendo cobrado para isso, e na maioria das organizações ele já consegue ter uma mensuração, não só de negócios perdidos, mas o impacto sobre a imagem da empresa, sobre a reputação da empresa, e hoje é possível, através de benchmark e até de histórico, né, do passado, mostrar o impacto na imagem e, consequentemente, nos negócios da empresa. Então, acho que, novamente, quando você faz um plano de continuidade que é muito focado em TI, você vai ficar focando muito nos custos do investimento e tudo. E às vezes números que aparecem altos, quando você coloca sobre o impacto nos negócios, a perda de negócios durante a parada e depois o impacto na imagem da empresa pós-interrupção, pós-incidente e tudo, às vezes o investimento aí fica fácil de justificar. Gente, tem muitas perguntas aqui, a gente realmente já está estourado. Queria agradecer muito aí a presença de vocês. A maioria das pessoas não se desconectou, a gente está 1h30 aqui, a maioria das pessoas ainda está aqui. Então, agradecer muito. Valdir, só coloca no último slide, porque aí as pessoas conseguem ter o e-mail de vocês. Se alguém quiser mandar alguma pergunta ou continuar uma conversa com vocês, tem os e-mails aí, só Ctrl+End aí, você vai para o último slide. E aí estão aí à disposição também atendimento@modulo.com. Vocês mandam um e-mail para a gente ou entrem no nosso site, entrem no Fale Conosco e faz alguma solicitação, mande suas perguntas para a gente, que a gente encaminha para os nossos consultores, seja o Marcelo, seja o Valdir, seja alguém da equipe de especialistas de GCN da Módulo que esteja mais perto, seja mais especializado no segmento de atuação da sua organização, que pode ajudá-lo de maneira mais fácil, e a gente entra em contato com vocês. Usem a Módulo para ajudá-los a mobilizar a empresa de vocês para justificar os investimentos. E aí acho que assim, os agradecimentos finais do Marcelo e do Valdir, eu queria novamente agradecer a todos e falar que a gente está à disposição de vocês. Bom, gostaria também de agradecer Marcelo Ramos falando, pela oportunidade, pela troca aí, né, pela sinergia, pela troca de informações, sempre é um momento muito gratificante. E, bom, estou aí aberto, está o meu endereço de e-mail, mramos@modulo.com, para dirimir qualquer dúvida sobre a questão envolvendo esse webinar e gestão de continuidade. E lembrando que, em breve, né, acho que provavelmente nesse mês, nós teremos um segundo webinar voltado ao nosso sistema de automação, que eu acho que vai ser bem legal, e posteriormente vamos ter outros webinars focados em assuntos específicos, como foram colocados nas perguntas, como estratégia de continuidade, BIA, análise de risco. Eu sei que vai ser bastante proveitoso para toda a comunidade que lida aí com assuntos de gestão de continuidade de negócio. Pessoal, uma boa tarde, muito obrigado. Vai, Valdir. Pessoal, obrigado a todos pela participação. Eu achei até que meia-noite ainda era dia, né? Achei que o Rodrigo ia deixar aberto para a gente conversar aqui. O tema é extenso e dá para a gente ficar conversando aqui por longas horas. Mas, infelizmente, não é possível. O Rodrigo colocou muito bem, a gente fica à disposição de vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer necessidade que vocês tiverem, os canais estão aí na tela. Marcelo também já falou a respeito dos próximos webinars. E eu espero que nesses poucos momentos, nesses minutos que a gente passou junto aí, eu espero que tenha agregado algum valor para vocês
Espero que vocês tenham entendido a mensagem da questão de tirar o plano do papel e agregar valor ao negócio. E contem sempre com a Módulo para apoiar vocês naquilo que vocês precisarem relacionado à continuidade de negócios ou a outros temas que a Módulo atua no mercado. Obrigado e uma boa tarde a todos aí. Até o próximo. E só para finalizar, a gente vai disponibilizar a gravação desse webinar e os slides no nosso site, o módulo.com.br. Dentro lá tem uma aba de comunidade, ali tem webinars, tanto os próximos webinars quanto os webinars antigos, as gravações ficam disponíveis e ali fica também a agenda dos próximos webinars. Provavelmente até amanhã a gente vai ter a confirmação da data do próximo webinar. A ideia é fazer uns 2 ou 3 webinars sobre esse tema de GCN. Lógico, não é repetir esse, é trazer para vocês uma demonstração da ferramenta, trazer algum cliente que possa compartilhar a sua experiência de automação e de criação de planos de GCN e também entrar em assuntos mais específicos, os temas mais importantes aí de um processo, de um sistema de GCN, a gente poder se aprofundar um pouquinho em alguns assuntos. Muito obrigado a todos, estamos à disposição de vocês e esperamos vocês no nosso próximo webinar. Visite nosso site, lá já tem alguns webinars mais antigos sobre GCN também que vocês podem acessar. Tem material, o white papers, tem cases de GCN, vocês podem fazer o download também. E qualquer dúvida, é só entrar no Fale Conosco ali, manda uma mensagem para a gente, que a gente coloca algum especialista da Módulo para entender melhor o desafio de vocês e entender como é que a gente pode ajudá-los. Muito obrigado a todos e até o próximo webinar.